Vale a pena você dar aula particular com foco no Enem nos dias de hoje? Para você que não me conhece, eu sou Michele Gama, sou professora de redação e especialista em negócios digitais para professores. Eu resolvi gravar esse vídeo exatamente hoje, dia 6 de novembro de 2023, com um propósito específico. Eu não quero falar sobre o tema da redação, apesar de ser professora de redação, porque esse não é o foco aqui do canal, até porque o nome do canal é Empreenda Prof. E esse é o nosso foco. E ao final deste vídeo eu vou te dar planos de como você pode convidar outros professores ou até trabalhar sozinho exatamente nesse momento em que o tema da redação foi divulgado, em que a primeira etapa da prova já aconteceu. Esse não é um vídeo específico para professores de redação, apesar de ser essa a minha especialidade. Eu vou trazer aqui ideias de todas as áreas para você começar a monetizar e não só ficar incomodada aí com o tema da redação. Será que vale a pena mesmo você dar aula particular hoje com foco no Enem? É uma pergunta, mas para te ajudar a ter um norte, eu vou trazer algumas ideias aqui para você. Então vamos lá. O tema da redação do Enem foi, respira, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Caraca, maluco, vou tomar um café? Vou ter que tomar um café aqui. Vou tomar um café? Enfim, e agora eu estou aqui pronta para a gente falar sobre empreendedorismo de uma forma pé no chão, como é que você pode aproveitar esse momento pós-revelação do tema para ganhar dinheiro, para fazer o seu salário aí, para fazer o seu triplo salário nesse final de ano. Então vamos lá, você já sabe, né? Como é que a gente faz para esse conteúdo aqui chegar nas mãos de outros professores. Se você até aqui já gostou, então vamos lá, o que é que você vai fazer? Minha irmãzinha, meu irmãozinho, você vai se inscrever aqui no Empreenda Prof e vai dar um like, vai dar uma curtida. Para quê? Para o YouTube entender que esse é um conteúdo importante e que ele precisa enviar para outros professores. Então vamos às minhas anotações digitais. Vale a pena dar aula particular com foco no Enem nos dias de hoje? Vamos lá. Ontem foi o primeiro dia de prova e, é claro, tem uma onda para a gente aproveitar. Tem uma onda para a gente aproveitar. E eu coloquei aqui onda entre aspas, porque, sim, os acontecimentos históricos, as situações que acontecem na sociedade, elas servem de argumento e de oportunidade para você, que é um professor empreendedor, vender o seu serviço, para você, que é um professor que hoje está focado na escola, para você levar assuntos para serem debatidos em sua sala de aula. Então, que o contexto histórico, que o contexto local, ele serve de argumento e de base para o nosso trabalho pedagógico, isso aí você já sabia. Primeiro tópico para a gente discutir e entender se vale a pena você trabalhar hoje com aulas particulares com foco no Enem. Primeiro tópico, será que você tem dedicado mais energia do que a prova exige do aluno? Vamos pensar. Será que você, quando você está planejando ou quando você está dando essa aula, será que você está dedicando mais energia do que a prova precisa que o aluno tenha? Porque você pode estar dedicando ali 100%, sendo que, e você também espera 100% do aluno, sendo que a prova do Enem, em especial, redação, exige dele só 50%. Então, olha só, você está com 50% de gasto de energia, mas já já eu vou te dar aí umas orientações muito práticas de como é que você pode identificar isso. Segundo ponto, será que você está consciente do entorno da prova? Olha só, professor, aluno, Enem, Brasil. Deu para entender? Além desse contexto global, você tem o contexto nacional atual. Como é, para que serve essa prova? Onde é que esse aluno quer chegar com essa prova? Olha só, não é óbvio, você vai ter alunos que querem apenas fazer a prova, você vai ter alunos ali que querem a nota da prova e você tem alunos que estão aí na batalha rumo à vaga na universidade. Então, esse último exemplo que eu dei, ele não está muito focado na prova. Bem, ele está dedicado aos estudos, mas ele não quer apenas a nota da prova, ele quer a vaga na universidade. E a cabeça desse aluno é muito diferente da cabeça dos outros. Outra coisa que está aí nesse item do entorno da prova, já falei do contexto nacional, o que tem acontecido no país, como é que esse aluno está sendo afetado por isso. Segundo aspecto é o dia a dia desse aluno. Então, veja só, talvez você seja o professor ou a professora que prepara a aula magnânima, prepara um show, para não chamar de aula, não vou chamar de aula, vou chamar de show.
Só que o dia a dia daquele aluno, de manhã tem inglês, de tarde tem espanhol, no final da tarde tem judô, na outra hora vai ter psicólogo, na outra hora vai ter psiquiatra, e tem as exigências da família. Ou então é um aluno que vive em situações precárias, que às vezes não tem o que comer de manhã, ou vende o almoço para comprar o jantar. E você está levando em consideração o dia a dia desse aluno quando planeja as suas aulas? Porque quando a gente não leva em consideração o dia a dia desse aluno, ele não terá condições ou ferramentas para valorizar aquele show que eu preparei e que a gente chama de aula. Não é nem que ele não queira, é que ele não tem condições. Se ele está com fome, ele não vai conseguir parar para assistir sua aula. Ou ele vai parar, ele está olhando para você, mas não está enxergando você. Ele vai estar com os ouvidos abertos, mas ele não vai estar escutando o que você está falando. Entende? A mesma coisa acontece com aquele aluno. Tem um psicólogo no horário, psiquiatra no outro, judô, karatê, balé, futebol, inglês, espanhol, a exigência e tal. Então, vamos pensar nisso aí enquanto você está preparando sua aula. Pensa que todos esses aspectos que eu estou trazendo para você, eles dizem respeito a vale a pena dar aula particular com foco no Enem hoje? Bem, para mim sempre valeu a pena, mas depois que eu fui me dando conta desses aspectos que eu estou compartilhando com você, valeu muito mais a pena. Porque eu comecei a dedicar a quantidade de energia no planejamento, de acordo com o nível que o Enem queria que o aluno fosse. Meu aluno é maravilhoso, todos eles 900 mais na redação. Mas o caminho que eu fui percorrendo para que ele chegasse no 900 mais não foi um caminho determinado por mim, foi um caminho que o próprio Enem pedia. O Enem, infelizmente, ele pede uma prova extremamente receita de bolo. Mas esse é um assunto que eu vou trazer já já para falar com você, porque eu quero o terceiro aspecto. O terceiro aspecto que a gente precisa pensar sobre esse tópico, o entorno da prova, é os reais objetivos desse aluno. Ainda há pouco eu trouxe para você 3 casos. O aluno que quer fazer a prova, beleza? E esse ele vai também procurar um professor particular. O aluno que quer a nota da prova, o aluno que só quer a nota a todo custo, ele quer a nota, é um segundo perfil. E você tem esse terceiro aluno que ele está focado na vaga na universidade. Então, ele quer a nota, ele está estudando, mas a mentalidade desse terceiro aluno é totalmente diferente. Então, quais são os reais objetivos desses alunos particulares que estão te procurando? Esse só quer a nota. Como é que eu sei? Avaliando, fazendo perguntas estratégicas. Qual é o objetivo? Se ele já sabe quando ele quer começar a prova, se ele já fez alguma vez, qual é a autoavaliação que ele tem sobre as redações dele. Então, esse momento de entrevista ali no WhatsApp, no áudio ou no próprio direct do Instagram, é importante para você saber em qual dessas categorias, qual dessas 3 categorias esse aluno se encontra. Quarto item, ainda no tópico, o entorno da prova e a saúde mental e emocional desse aluno? Você preparou uma aula show, lembra disso? E você saiu da aula chateado, frustrado, que o aluno não valorizou a sua aula, mas calma lá. Vamos pegar esses 4 tópicos aqui. Essa aula, ela leva em consideração o dia a dia desse aluno, as condições que ele tem para assistir uma aula online ou participar de uma aula presencial? Segundo aspecto, quais são os objetivos desse aluno? Às vezes, ele criou uma expectativa de receita de bolo, de como fazer uma prova de redação, por exemplo, e você está dando para ele uma visão Machado de Assis, Clarice Lispector do que é escrita. É óbvio que, nesse caso, a gente vai sair frustrado dessa aula particular, porque a expectativa do aluno era uma e a minha era outra, totalmente diferente. Qual é o ponto em comum entre a gente? A prova do Enem, beleza? Então tá, a saúde mental e emocional desse aluno. Você sabe que a pandemia ela mudou todo o perfil de consumo de conteúdo digital e físico para nós. Hoje, se antes a gente só conseguia prestar atenção num conteúdo por 30 minutos, uma aula no curso, imagina depois da pandemia como é que está o foco. Esse aluno ele está bombardeado de informações. Então, informação ele tem para dar e vender. Onde é que o professor particular entra? E aí eu vou te fazer a pergunta de novo. Será que vale a pena hoje você dar aula particular com foco no Enem? Para mim, sempre deu, sempre vai dar. Repito, desde que você tenha em mente essas questões aqui. Porque se você não tiver em mente isso, você vai dizer que sua aula não é criativa, você vai dizer que sua aula não é boa, você vai encontrar no aluno os motivos pelos quais ele cancelou o contrato com você, e você não vai, de verdade, chegar na raiz da questão. Consequência,
Você vai sair da área de educação, você vai dizer que internet não é para você, que internet é só para TikToker e que aula particular, muito menos, não dá dinheiro no Brasil. Então, preste atenção nesses aspectos aqui. Ok, eu falei, será que você está dedicando mais energia? Trouxe aqui 4 tópicos para você pensar sobre o entorno da prova e como isso impacta na qualidade do seu serviço. E o terceiro ponto. Tudo isso que eu falei para você, é o terceiro ponto agora, tá? Cansaço do professor, expectativa versus realidade com relação ao desempenho do aluno, me leva a crer que estamos apostando muitas fichas na tal da aula criativa e poucas fichas no que realmente o aluno precisa para enfrentar a prova. Eu vou repetir isso aqui porque eu gostei, até anotei aqui, vou repetir. Tudo isso, o cansaço do professor, os alunos que cancelam as aulas e o tema da redação que é XYZ, tudo isso me leva a crer, depois de 7 anos aqui no digital, de 13 anos em sala de aula, graças a Deus, bem vividos, tá? Com dores e delícias, bem vividos. Tudo isso me leva a crer que a gente está apostando muitas fichas nessa onda de tornar uma aula criativa, uma aula atrativa, uma aula criativa, etc. e tal, e poucas fichas no que realmente o aluno precisa ter em mãos para enfrentar a prova. Sacou como essa onda de criatividade, de aula criativa e tal, tudo isso começa a tomar espaço na nossa cabeça, porque a gente não tem tempo para lidar com tudo isso. Então, eu preciso fazer uma aula criativa, eu preciso fazer... E, às vezes, a sua aula criativa é aquela em que você chama o aluno do lado, caderno, caneta, bate um bom papo sobre o jogo que ele assistiu ontem, pega o tema daquele jogo, coloca na redação e vai trabalhando com ele. Às vezes, a criatividade é isso, é o básico. O básico bem feito é maravilhoso. O básico bem feito é perfeito. Eu não sei nem de quem é essa frase, mas ela entrou aqui agora. Ok, e por falar em enfrentar a prova, aqui entra um outro aspecto que, com certeza, você, professor particular, não estava se dando conta. Enquanto estava ali dando sua aula de matemática, de história, de redação, de português, você não estava se dando conta disso ainda. A prova do Enem, ela não é uma prova de conteúdo. Prova de conteúdo, ela foi na minha época, nem lembro, acho que 2004. Não lembro o ano que eu fiz, eu acho que foi um dos primeiros anos do Enem no Brasil. Naquela época, sim, era uma prova de conteúdo, que exigia conteúdo do aluno. Hoje, o aluno, ele pode ter o máximo de conteúdo, gente. Mas se ele não tiver, olha só, se ele não tiver um método de estudo e um método para enfrentar aquela prova. Estou falando de método de gestão de tempo, de gestão das emoções, de gestão estratégica para saber o que responde primeiro. Não só uma dessas coisas, todas essas coisas. Se isso não está inserido no seu serviço de aula particular, de fato, contratos cancelados, alunos desmotivados e a galera querendo dar preço à sua aula. Por quê? Porque a gente está olhando para o que a gente acha que é bom, para o que a gente acha que é certo, e impondo para os alunos, sendo que eles estão enxergando ali um atrito entre como os outros colegas estão se preparando ou como ele já se vê naquele cenário utilizando o que você está apresentando para ele, sendo que o que você está apresentando é da nossa época. E hoje ele está vendo ali um gap, um espaço, está dizendo, ué, não está batendo, eu até gosto da professora, mas não está rolando a aula. Então, você precisa inserir no seu serviço, quando você for apresentar o serviço, também nos seus conteúdos de redes sociais e principalmente no momento da aula com esse aluno e no planejamento, óbvio. Como administrar o tempo para responder essas e essas questões. Como administrar o tempo e as emoções para você fazer uma prova de redação em no máximo 60 minutos. Então, não foca apenas no conteúdo. Você tem que pensar que a prova do Enem é uma prova de resistência, não é uma prova de quem sabe mais. É uma prova de quem sabe lidar melhor com aquelas 4 horas e meia ali. Pegou essa? Então, vai apresentar o serviço, já fala. Eu tenho um método, uma estratégia, um passo a passo em que eu ajudo o aluno não só a dominar o conteúdo, mas também a administrar ali o tempo de resposta de prova. É por isso que existem os simulados, mas não chame só de simulado. Eu sei que você é um professor, uma professora incrível, e é nessa hora que eu quero que a sua habilidade, além da sua matéria, aquela habilidade que você sabe que tem, que te ajudou a passar em vários vestibulares, como foi que você se organizou para estudar? Qual matéria você estudava primeiro? Como você estudava? Era fichamento, era leitura, era marcando no livro? Tudo bem que na nossa época era a enciclopédia Barça, a gente ia na biblioteca e não podia riscar nada, mas a gente vai usar daquele período o que pode ser aplicado hoje. Então, fale disso durante a apresentação do seu serviço. Ok,
Vamos a um ponto aqui, que esse aqui é danado, esse aqui é danado de bom. Olha só, agora eu vou falar exatamente com os professores de redação. Redação, português, área de linguagens, foco na redação. Você está querendo que o seu aluno chegue aos 900 mais, ou você está querendo preparar um potencial Machado de Assis ou Clarice Lispector? O que você está fazendo aí, hein, meu irmão, minha irmãzinha? Eu sei que tudo que você está fazendo é da máxima bondade, porque você sabe qual é a importância da escrita e da leitura para esse aluno que está com você hoje. Mas neste momento, qual é o objetivo desse aluno? Qual é o objetivo dele? É fazer a prova? É chegar na nota? Ou o foco está na vaga na universidade? Você sim precisa agir com a ética e entregar para esse aluno a máxima qualidade possível da sua aula. Mas se você está preparando ele para fazer uma prova de redação do Enem, o seu planejamento ele tem que ter como foco a prova de redação do Enem. E qual é o estilo? Aí meu coração bate 10 vezes mais rápido. Mas qual é o estilo da prova de redação do Enem? Infelizmente, qual é o estilo dessa prova? Me conta. Me conta aqui. Claro que se o aluno lê Machado de Assis, Clarice Lispector, ele vai desenvolver esse texto muito mais rápido, de uma forma muito mais memorável do que outros que memorizaram a receita da redação. Mas eu preciso também falar com você que, apesar dessa nossa preocupação com o desenvolvimento social por meio da leitura e da escrita, eu preciso focar na prova do Enem. Ah, Michele, mas eu não gosto. Eu sou professora de redação e eu já vou levantar a mão, essa sou eu, tá? Mas eu me sinto presa ao preparar o aluno para a redação do Enem. Minha irmãzinha. Então a gente vai se unir, porque a gente vai lançar um estilo de aula particular, um estilo de redação que não foque ali na redação do Enem. E tenha certeza que você vai ter público para isso. Porque não é apenas a Michele, não é apenas a professora ou o professor que está me vendo que está insatisfeito com o modelo de redação do Enem. Você tem eu posso dizer que 80% dos professores do nosso país e de algumas famílias também, mães e pais de alunos aí. Então, se você está insatisfeito com esse estilo de prova e você não tem como mudar o estilo da prova, você muda o seu serviço. Você começa a falar de uma escrita criativa, de redação criativa, por sinal, tem vários livros aqui de escrita criativa, e você vai ter campo para isso. E já já vou até te dar umas dicas de como é que se faz para lançar esse serviço aí. Agora eu vou sair de verdade dessa parte aqui, que foi mais um manifesto da minha parte, depois desse tema da redação do Enem, que eu nem consegui respirar direito para falar. Agora eu vou sair do manifesto e vou entrar na parte empreendedora da coisa. Todo mundo que está aqui comigo agora é professor em formação, ou já atua na área, ou já está na área há 20, 30 anos, que esse aí nem atua nem está formando, esse aí trilhou, pavimentou o chão para a gente andar. E eu sei que você chegou até aqui, você já me ouviu, mas não esquece de se inscrever no canal e de curtir aqui o vídeo, não, tá, minha irmãzinha, meu irmãozinho? Não esquece disso não, pelo amor do Senhor. Então, vamos lá. Vamos falar agora de como é que você faz para oferecer esse serviço. Porque até aqui eu mexi no seu coração, na sua cabeça, te abracei para dizer tamo junto, também não curti aquele tema está mais elaborado, o tema está estranho, o tema me faltou até fôlego. Mas agora vamos para frente, certo? Vamos para frente que 2024 já começou. Para mim, 2024 já começou. Eu estou em novembro de 2023, mas 2024 para mim já começou. Vamos lá. Todo ano tem prova do Enem, certo? Vamos lá. Todo ano tem prova do Enem, certo? Todo ano tem prova do Enem. Todo ano tem concurso tal, todo ano tem vestibular tal. Vamos falar do Enem. O Enem todo ano tem. E por que você só oferece seu serviço dias antes da prova? 2 meses antes da prova. Vou cruzar meus braços, porque eu quero que você me responda isso aí agora. Se todo ano tem, todo ano essa mesma ladainha dos alunos, por que você só oferece com energia o seu serviço ali 2 meses antes da prova, minha irmã? Assim não tem como garantir a previsibilidade financeira. Então vamos lá, vamos resolver esse babado aí, vamos resolver esse babado. Se todo ano tem um Enem, você agora vai se programar para oferecer o seu serviço o ano inteiro, mas em especial 3 períodos que eu vou te falar agora. Se todo ano tem prova do Enem, eu posso oferecer meu serviço durante todo o ano, certo? Vamos colocar aqui 3 datas altamente comerciais para você que tem um preparatório Enem, para você que é professor particular com foco no Enem. Primeiro período, o mês de novembro. Sim, exatamente esse mês em que a gente está. Você tem noção de quantas mensagens eu acabei de receber aqui no meu WhatsApp Web de alunos que viram o meu perfil no Instagram, que por sinal não está atualizado. O último post que eu fiz foi em julho do ano passado, agosto do ano passado, melhor dizendo. E nesse exato momento,
Tem muitos alunos aqui me pedindo informações sobre redação, sobre aula, sobre correção, sobre não sei o quê. Então, se a galera já manifestou que esse é um bom período, se esse é um momento em que a palavra Enem mais aparece no Google comparado aos outros meses, esse é um mês típico para você oferecer esse serviço. Lembra que lá no início do nosso vídeo eu falei sobre essa onda chamada Enem. Então, a gente vai surfar de forma ética e profissional essa onda. Então, agora, exatamente agora, no mês de novembro, você vai pegar aquele time da galera que está querendo. Lembra que tem 3 públicos que vai fazer o Enem, certo? 3 públicos farão a prova do Enem. Então, você vai pegar um desses em novembro, você vai pegar um desses, e a galera aqui vai ver como é e tal. Aquele garoto que está com foco mesmo, aquela garota que está com foco em engenharia, medicina, farmácia, direito, quais são os cursos mais concorridos? Coloquem aí para mim. Essa galera, ela não se preocupa, ela não vai procurar um professor em novembro. É uma galera que já está treinando o ano inteiro. Então, mês de novembro, o primeiro período para você divulgar, intensificar a divulgação do seu serviço, beleza? Segundo período, mês de junho. Mês de junho é o mês em que as inscrições para o Enem, geralmente junho, teve um ano aí que foi em março. Então, vamos colocar aqui, no mês de inscrição do Enem, é um segundo momento em que você vai intensificar a divulgação do seu serviço. E o terceiro momento vai ser o mês de setembro, ou seja, 90 dias antes da prova. Você percebe que essa distribuição, ela contempla o aluno que já está se preparando há muito tempo, aquele aluno que está mesmo focado ali na vaga na universidade. Ele não quer nem saber, ele quer a nota máxima, mas a cabeça dele está na vaga na universidade, e a cabeça dele é diferente. Você tem um outro aluno que escreve bem, que a professora da escola já deu altas notas em redação para ele, mas ele não tem como pagar um professor particular o ano inteiro, mas ele pode pagar ali 6 meses, 90 dias. E você tem os desesperados, é a galera que procura professor somente ali uma semana após a data da prova, ou tem um outro time, hein? Que é aquele time que recebe a nota da redação lá em fevereiro, e ali ele procura o professor também. Então, 3 períodos essenciais para você oferecer e intensificar a divulgação do seu serviço, se você é um professor particular que prepara alunos para o Enem. Você tem novembro, logo após a prova, você tem o mês de junho, mês de inscrições, e você tem o mês de setembro, que aí a gente contabiliza 90 dias antes da prova. Agora, você vai preparar o seu serviço pensando em 2 públicos, tá? Eu falei 3, mas você pode pensar em 2 ou em 3, depende também de qual público você quer trabalhar. Você vai preparar o seu serviço pensando nesses públicos. Um, que estuda para fazer a prova e pronto. Que público é esse? É um público que você vai falar do conteúdo de uma forma mais superficial. Mais superficial não quer dizer menos qualidade. Se você pega uma pessoa que é semi-alfabetizada, essa pessoa está convencida a fazer a prova do Enem, qual é o nível, qual é a profundidade de conteúdo que você vai apresentar para ela? Para que vocês estejam falando ali a mesma linguagem. Então, ok, você vai preparar o seu serviço pensando em 2 públicos. O primeiro é aquele que só pensa na prova e pronto, ele não está ainda preparado mentalmente para pensar na vida universitária, na concorrência acirrada ali de um curso concorrido, tá? E o outro público é aquele que está se preparando para ingressar, é aquele público que está, de fato, preocupado com a escrita, porque ele sabe que para o curso que ele quer, a nota precisa ser máxima. Então, você vai pensar quais são os pacotes de aula que você pode montar. E quando eu falo pacote, eu não estou falando só em preço, estou falando de verdade em pacote. O que é que você pode inserir nesse pacote de aula que possa tornar o seu serviço mais atrativo, mais caro e que esteja ali dentro da expectativa do aluno? Beleza, você não precisa nem deve empreender sozinho. Não precisa e nem deve empreender sozinho. Vamos pensar aqui, o dono da escola, o dono do cursinho, geralmente eles não dão aulas. Em alguns cursinhos, algumas escolas, sim, você vai ter o dono ali que dá aula também, enfim, mas você pode ser esse professor que dá aula, porque eu sei que você gosta disso, eu sei que você gosta, é uma cachaça que só a gente sabe. Eu tomo essa cachaça todo dia, aula, porque eu gosto de dar aula, seja para professores, seja para aluno de redação, seja de marketing para professores, enfim, essa é a nossa cachaça. Ponto final. Não precisa ser um trabalho solo de professor particular. Você pode ter o seu núcleo online, o seu núcleo digital de ensino e convidar outros professores. E aí você pode estruturar o seu preparatório, mas você pode também, veja só, Michele, eu não quero preparatório, eu quero só chamar outros professores para a gente fazer um aulão, cada um tem 2 horas,
Pode ser uma aula online, ou você pode alugar a sala da igreja, ou você pode alugar, pedir ali a sala da associação, ou você pode alugar coworking. Hoje, depois da pandemia, a gente tem várias empresas que abriram aí espaços para você fazer pequenos eventos. Então, pense em fechar aí 20 alunos, aí você pega 20 alunos aí, candidatos ao curso de medicina, numa determinada universidade, na sua cidade, você vai alugar uma sala, cada aluno ali vai pagar, obviamente, e para precificar a gente precisaria de uma outra conversa. Cada aluno vai investir, esse aluno vai, sei lá, 4 sábados no mês e vai passar o sábado inteiro com você sozinho? Não. Cada professor tem ali 2 horas para dar a sua aula com foco no que o aluno está precisando. Aula com foco no que o aluno está precisando. Entende? Não precisa ser sozinho. Você pode alugar a sala, você pode alugar um espaço para fazer sua mini palestra, você pode pedir às igrejas, tem muitas igrejas aí que têm esse projeto social, você pode ver as associações de bairro, tá? Então, tem muitas formas de você empreender em equipe, empreender tirando das suas costas o peso da aprovação do aluno, beleza? Então, tá. E agora que você já sabe como se livrar dessa embalagem aí que eu chamo de saco de pão, que um diamante que é embalado num saco de pão, minha irmã, vai ficar ali parado, desvalorizado para o resto da vida. Agora que você já sabe como se livrar dessa embalagem, que está envolvendo aí a sua carreira e te dando a impressão de que você só é útil dentro dessa escola. Eu já tive essa sensação. Eu vou deixar aqui abaixo o link com um protocolo de Instagram, que é um protocolo gratuito para você baixar e já iniciar esse seu trabalho profissional de divulgação de aulas particulares no Instagram, tá? Vale sim a pena hoje você dar aula particular com foco no Enem. Vale super a pena, desde que você tenha atenção a esses aspectos aí que eu compartilhei com você. E você não vai sair desse vídeo sem se inscrever no meu canal, sem curtir, e eu vou pedir mais uma coisa. Manda esse vídeo aqui para um professor. Copia o link e manda para um professor. Diz para ele, olha só, assiste isso aí, depois me dá a sua opinião. Um abraço, um cheiro e a gente se vê. Até mais.